Esse talvez seja um dos sermões mais difíceis que eu vou pregar para você hoje. Se você dá uma olhada lá nos nossos canais de redes sociais, eu tenho a sensação que eu acho que eu já subi nesse púlpito mais de 80 ou 90 vezes. Esse talvez seja um dos sermões mais difíceis que eu vou pregar para você, e daqui a pouquinho você vai entender por quê. Como você sabe, nós estamos numa série. A série é chamada Em Movimento. Essa série acompanha o nosso movimento como igreja. Visto que nós somos uma igreja que está em movimento, nós estamos refletindo, à luz da palavra de Deus, o que é esse movimento. E começamos essa série no início desse mês refletindo sobre o Pai que está em movimento. E nós olhamos para um texto bem conhecido, que é a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido, e vimos ali o movimento do Pai, que é Ele o iniciador de todo e qualquer movimento na nossa vida. Ele é aquele Deus que promove a reconciliação, Ele vem ao encontro do seu filho perdido. Ele é um Deus de bondade, Ele é bondoso, independentemente de qualquer coisa. Deus é aquele que alcança aquele que está distante e vai ao alcance do perdido. Então, porque Deus, o Pai, Ele está em movimento, especialmente na pessoa do seu Filho, a gente está em movimento. No domingo passado, Davi trouxe uma reflexão muito preciosa, meus irmãos. Se você não esteve aqui na semana passada, passa no YouTube e dá uma olhada. Foi talvez um dos melhores sermões que o Davi já pregou aqui na nossa comunidade. E ele falou sobre o Senhor Jesus Cristo em movimento, indo para outros lugares, convidando os seus discípulos e falando: olha, eu estou aqui para proclamar, para anunciar o Evangelho, para alcançar o perdido. E ele falou de um movimento cósmico do Senhor Jesus Cristo, redimindo a criação e a humanidade nele. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O Pai, o Filho e hoje o Espírito Santo. O Espírito também está em movimento. Não somente o Pai, não somente o Filho, mas o Espírito está em movimento. E uma coisa que você precisa entender, antes de qualquer coisa, é que a igreja evangélica brasileira, ela reduziu o Espírito Santo a uma mera forcinha. Uma forcinha que mexe com a nossa espinha na hora do louvor da igreja, ou uma forcinha que aquece o nosso coração, ou uma espécie de micro-ondas gospel que faz com que a gente sinta aquele arrepiar na hora do culto. O movimento evangélico fala do Espírito como os Jedis falam da força. E ele diz assim: que a força esteja com você. Não, o Espírito não é uma mera força, não é uma onda que bate. O Espírito é uma pessoa. E porque é uma pessoa, ele tem vontade. Porque é uma pessoa, ele fala. Porque é uma pessoa, ele convence. Porque é uma pessoa, ele age. Porque é uma pessoa, ele demonstra vontade, intelecto. O Espírito é uma pessoa. E porque é uma pessoa, ele se mexe, ele se move. Porque é uma pessoa, o Espírito está em movimento. O Espírito está em movimento porque ele não é uma forçazinha. O Espírito está em movimento porque ele é uma pessoa. E esse Espírito, ele capacitou todo o ministério do Senhor Jesus Cristo enquanto ele andava aqui na terra. O texto que a gente acabou de ler, ele é mais ou menos como uma dobradiça na Escritura, porque aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está reivindicando para si um novo momento na sua história e um novo momento na história da igreja, ou na história da redenção. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha acabado de ser conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto.
Se você voltar no início do capítulo 4, você vai ver que o Espírito é que conduz o Senhor Jesus Cristo ao deserto. O texto diz assim: Jesus, estou lendo o capítulo 4, versículo 1, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Note que interessante aqui, o Espírito é que conduz Jesus para ser provado pela tentação. É o Espírito que está conduzindo Jesus para ir para o deserto, para ser provado na tentação. Logo depois que o Senhor Jesus Cristo vence a tentação, logo depois que o Senhor Jesus Cristo ele vence os ataques de Satanás no seu momento de maior fragilidade, o Espírito continua guiando o Senhor Jesus Cristo. O versículo 14 desse texto que a gente acabou de ler, ele diz assim, versículo 14: Jesus voltou para a Galileia pelo poder do Espírito. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, tudo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez em termos de milagres e etc., ele o fez pelo poder do Espírito. O Espírito era a pessoa da Trindade que capacitava o Senhor Jesus Cristo para agir enquanto ele estava atuando na terra, entre nós. Tudo, absolutamente tudo que o Senhor Jesus Cristo fez foi pelo poder do Espírito de Deus. Se ele se movimentou, foi o Espírito que conduziu. Se ele curou, foi o Espírito que operou. Se ele pregou, foi o Espírito que falou por ele. Se ele fez algo, ele o fez pelo poder do Espírito. E esse mesmo Jesus que andou, curou, pregou, fez tudo o que fez pelo poder do Espírito, ele disse: eu vou de volta ao Pai. Mas vocês, meus discípulos, vocês não ficarão sozinhos, porque o mesmo Espírito que estava sobre mim, ele vai estar sobre vocês, o meu corpo. E o meu Espírito vai mover vocês da mesma medida em que ele moveu a mim. Em outras palavras, nós somos, como corpo de Cristo e como igreja, a continuação dessa obra do Espírito através do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu tentar explicar para você o que eu estou querendo dizer para você. O texto do Novo Testamento explica para a gente, fala para a gente, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é o corpo de Cristo. E quando a gente fala de corpo, a gente normalmente pensa na constituição física. Mas, meus irmãos, corpo é mais do que só a nossa constituição física. Corpo é faz parte da nossa identidade. Quando alguém pergunta para você quem é o seu pastor, você fala assim: o meu pastor é um gordinho. Eu sei disso. Fica tranquilo. A minha esposa me lembra isso continuamente, me lembrando do regime. O meu pastor é um gordinho. Alto, gordinho, meio careca, barbudinho. A gente apresenta as pessoas, ou a gente identifica as pessoas a partir do que a gente vê, a partir do que elas são no exterior. É bem verdade que eu sou muito mais do que só o meu peso, ou a minha calvície, ou a barba que eu tenho na cara. É bem verdade que eu e você somos muito mais do que só aquilo que as pessoas veem em nós. Mas quando a gente pensa na expressão visível de uma personalidade, de uma pessoa, a gente de maneira geral vai pensar no corpo. A gente vai pensar no cabelo, a gente vai pensar nas características físicas de alguém. O que eu estou querendo dizer para você é que a igreja é essa expressão visível do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém pergunta: como é que é Jesus? Do mesmo jeito que pergunta como é que é o Isaac, a resposta tem que ser a partir do corpo. Do mesmo jeito que dizem como é que é o Isaac é o barbudinho, meio calvo e acima do peso, quando alguém pergunta como é que é Jesus, a resposta tem que ser: ele é a igreja, o seu corpo. As pessoas veem Jesus, as pessoas identificam Jesus a partir do corpo de Jesus, a partir da ação do corpo de Jesus.
Porque nós somos esse corpo do Senhor Jesus. E porque nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo disse: o mesmo Espírito que estava sobre mim, agora vai estar sobre vocês. O mesmo Espírito que me capacitou para fazer todas as coisas que fiz, Ele vai estar em vocês. O mesmo Espírito que me fez andar por todos os lugares, me colocou em movimento, vai colocar vocês em movimento. Por isso que esse texto ele é chave para a gente entender não somente o ministério de Jesus e o movimento do Espírito em Jesus, mas para entender o movimento do Espírito em nós, que somos o corpo de Jesus. E aqui, gente, é extremamente importante você notar que o Senhor Jesus Cristo ele está no início do seu ministério. Em Lucas, no capítulo 4, começa o ministério público do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já venceu a tentação, Ele já narrou o nascimento e o crescimento do Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas no capítulo 1 e 2. E aí então chegamos no capítulo 4, e nós encontramos o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele foi até Nazaré, porque como você sabe, Ele era um nazareno. Ele era ali da região, Ele foi criado ali na região de Nazaré. Foi para sua casa, foi para sua terra, foi para o meio daqueles que o conheciam bem, que viram ele crescer. E ele entrou na sinagoga, como era costume dos judeus, e ele leu uma porção do texto do profeta Isaías, Isaías capítulo 61. E o texto diz para a gente o que ele leu. Lucas ele faz questão de registrar para a gente o que ele leu. E o texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O que é interessante aqui nessa citação e nessa leitura que o Senhor Jesus Cristo está fazendo do Antigo Testamento, quando entregaram o rolo do profeta Isaías para ele ler, é que o Senhor Jesus Cristo, deliberadamente, ele deixa de fora uma parte do texto lá de Isaías. E eu queria que você olhasse comigo, porque para a gente entender isso, a gente precisa entender por que o Senhor Jesus Cristo omitiu uma parte do texto de Isaías. Então abra lá comigo Isaías capítulo 61, para a gente entender isso. Isaías capítulo 61 é o texto que o Senhor Jesus Cristo recebeu e abriu para ler. E olha só o que diz Isaías capítulo 61. Põe o dedo lá em Lucas e vai para Isaías 61, versículo 1. Olha só o que diz Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque ungiu-me, o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, e para proclamar o ano da bondade do Senhor. E olha só o que o Senhor Jesus Cristo omitiu: e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus ele parou aqui no versículo 2, ele começou a ler o versículo 1 e ele para no versículo, na metade do versículo 2, ele diz: eu vim para anunciar e proclamar o ano da bondade do Senhor. E ele para, ele não fala da vingança, ele não continua o versículo e diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Isso daqui fala que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha muito claro para ele a sua agenda como Filho de Deus. Na sua primeira vinda, ele não veio para anunciar a vingança ou o dia da vingança do Senhor. Isso vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Como ele está começando o seu ministério da sua primeira vinda, está começando, o Senhor Jesus Cristo está dizendo por esse silêncio eloquente, que está começando uma nova era do trato de Deus com a humanidade. E neste período, a partir do Senhor Jesus Cristo, ele está começando a era, ou o ano, ou a proclamação daquilo que é o tempo da graça de Deus. Ele vai vir um dia
como aquele que vai manifestar o dia da vingança do Senhor. Ele vai vir. Ele não esqueceu disso. O texto de Paulo aos Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, ele diz: quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele vem para vingar aqueles que não obedeceram ao Senhor e guardaram seus mandamentos. Mas a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo significa que Ele está inaugurando um novo tempo. Que tempo? O tempo do derramar da graça de Deus. O tempo do perdão de pecados. O tempo em que o favor do Senhor está à disposição por meio do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo para a citação e Ele não lê a segunda parte do versículo de Isaías 61. Porque Ele está dizendo: está começando um novo tempo. Está sendo inaugurado aqui, com o meu ministério, um reino. E este reino é sobre o favor de Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que se nós vamos seguir o movimento do Espírito como igreja, é que nós precisamos ser uma igreja marcada pelo favor de Deus. Ser uma igreja marcada pelo anúncio e pela expressão da graça de Deus. E meus irmãos, como bons religiosos que nós somos, a gente fala muito pouco do amor de Deus e fala muito do juízo de Deus. E eu acho que é justo que a gente fale do juízo de Deus. Eu acho que não devemos pregar somente um Jesus ou um Deus Hello Kitty que só ama, porque Deus ele não é um Deus Hello Kitty que só ama. Deus também é justiça além de amor. Só que o interessante é que o Senhor Jesus ele está deixando muito claro que Deus ele não vem para julgar sem que antes ele não tenha vindo para oferecer o seu amor. Deus não vem para estabelecer juízo sem que antes ele não tenha vindo oferecer a sua graça. Deus não vem agir de maneira a julgar e punir o pecador sem que antes ele venha e diga: o meu amor está à sua disposição. A minha graça e o meu favor vêm ao seu encontro. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que o movimento do Espírito que inaugura este reino é um movimento que inaugura uma era do favor de Deus. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque se nós queremos ser essa igreja que acompanha o movimento de Deus, nós precisamos ser a igreja que manifesta, anuncia, que é apegada, que zela pela manifestação do favor e da graça de Deus. Nós somos chamados tão somente para amar e anunciar este amor, para anunciar perdão em Cristo Jesus, para anunciar arrependimento, porque Deus ele quer perdoar os nossos pecados. Essa é a vocação da igreja. Agora, o Senhor Jesus Cristo ele não está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele simplesmente porque ele é ungido. Que a gente gosta de falar dos ungidos, né? Ah, fulano é ungido. Já que o Espírito está sobre mim, eu sou ungido, me respeita. Inclusive muito pastor diz isso daí por aí, né? Não toque no ungido do Senhor. Eu sei que você conhece essa história. Aí por causa disso, você não pode criticar o pastor ou a liderança da igreja, você eventualmente não pode discordar do pastor ou da liderança da igreja. Em outras palavras, isso é discurso para anular a sua inteligência. Não toque, não mexa, não contrarie o ungido do Senhor. Gente, isso é balela. O que a palavra de Deus está dizendo aqui para a gente, que o Senhor Jesus Cristo está se apresentando como ungido, como o Messias, é que o Senhor Jesus Cristo ele está dizendo assim, é que eu tenho uma função, é que eu tenho uma tarefa. Ser o ungido não significa simplesmente botar um crachá no seu braço ou no seu peito e falar assim, ungido. Ser ungido não é status, ser ungido é uma função. Em outras palavras,
Não somente acompanhar o movimento do Espírito de Deus significa ser alguém profundamente comprometido com o favor de Deus e com a graça de Deus, mas significa também atuar, agir, sair da inércia. Porque ser ungido não significa ter um status espiritual, significa ter recebido uma função, ter recebido uma tarefa, ter recebido um alvo a cumprir. E o Senhor Jesus Cristo diz quais são as tarefas dele, como ungido, como Messias. Ele diz, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. O Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo, eu vim anunciar a boa notícia do favor de Deus. Já que nós estamos inaugurando um tempo em que Deus está derramando o seu favor, eu vim aqui dizer isso para as pessoas. Eu vim aqui anunciar que o favor de Deus está sendo derramado dos céus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que o favor de Deus está à disposição do pecador arrependido. Que o favor de Deus é algo palpável e acessível àquele que busca o Senhor. O próprio profeta Isaías vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Porque vai chegar um dia que pessoas vão buscar, e aí já não vão mais achar. Por isso me busquem enquanto eu estou perto. Me busquem enquanto está disponível. Porque agora é o tempo do ano da graça, mas vai vir o dia da vingança. Jesus está dizendo, o favor de Deus está à disposição. E eu vim aqui proclamar. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que a gente tem confundido o que é o Evangelho com os efeitos do Evangelho. Deixa eu explicar para você o que é o Evangelho e o que são os efeitos do Evangelho. Normalmente, e isso acontece muito na minha experiência como pastor, o pessoal entra no meu gabinete e ele fala assim, ele chega para mim e fala assim, pastor, o Evangelho me transformou. Pastor, eu estava traindo a minha esposa, agora não estou mais traindo. Aí a gente olha para isso e fala, tá aqui está o Evangelho. Não, o deixar de trair a esposa, ou o começar a entregar o imposto de renda direitinho, ou ser uma pessoa reta e tudo mais, que honra o Senhor com as coisas que faz, não é o Evangelho, mas o efeito do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo veio dizer, eu vim anunciar o Evangelho. E a gente às vezes troca os efeitos do Evangelho com o Evangelho. E aí o nosso discurso ele é moralista, ele é simplesmente falando de efeitos. Aí a gente fala, o que significa ser crente? Ser crente significa não falar palavrão, ser crente significa ser alguém que aderiu à fé dos evangélicos, ser crente significa ser aquele que vai todo domingo para a igreja, ser crente significa ser aquele que faz isso e aquilo. Mas não, isso não é o Evangelho, isso são os efeitos do Evangelho. O Evangelho são as boas novas de que há uma nova era inaugurada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em que o favor de Deus está sendo derramado, e isto está à disposição de todo aquele que se arrepende. Ponto. Os efeitos disso são a transformação. Os efeitos disso, e eu amo esses efeitos, acredite, é ouvir alguém chegar para mim e falar, pastor, eu estava num estado de calamidade, meu casamento estava em frangalhos, mas por causa do Evangelho, hoje a minha relação conjugal é outra. Por causa do Evangelho, hoje os meus filhos já não estão mais na droga. Por causa do Evangelho, por causa do amor de Deus e do favor do Senhor, a minha realidade é diferente. O Senhor Jesus Cristo, antes de vir por causa dos efeitos, ele veio por causa do Evangelho. Ele está dizendo, em primeiro lugar, eu sou esse ungido porque eu vim falar. Eu tenho um discurso. A função primeira da igreja é pregar o Evangelho. É falar de um discurso. E não ficar confundindo aquilo que diz o Evangelho com aquilo que faz o Evangelho.
É bem verdade que a nossa proclamação precisa ser acompanhada, né, das obras e da transformação e etc. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas a função primeira do Senhor Jesus Cristo é proclamar as boas novas aos pobres. E aqui caímos num texto, numa porção do texto que talvez seja a porção do texto mais mal usada nos dias de hoje, meus irmãos. Por isso que eu disse para você que esse talvez seja o sermão mais difícil que eu estou pregando para você desde que essa igreja começou. Por quê? Porque nós vivemos uma época em que o mundo e o Brasil ele está dividido em cores. Os azuis e os vermelhos, os coxinhas, os mortadelas, os capitalistas, os marxistas, o pessoal que curte lá a direita e o capital, e o pessoal que curte o materialismo histórico dialético e as doutrinas da esquerda e tudo mais. E aí entramos numa discussão lascada. As últimas eleições estão aí para provar para a gente que o pau está quebrando essa semana, né? Se você está atento aí às notícias, o pau já começou a quebrar lá em Brasília. Como convém a Brasília, né? Independente dessa discussão, esse texto ele tem sido sequestrado por uma ala da igreja evangélica que diz assim: a igreja existe para cuidar do oprimido e isto é o evangelho. A igreja existe por causa do pobre e isto é o evangelho. A igreja existe para falar de liberação ou libertação, e isto é o evangelho. Não, isto é o efeito do evangelho. É bem verdade que o Senhor Jesus Cristo nos convida para fazer tudo isso aqui como uma continuação do movimento do Espírito em nós. Mas eu vim aqui dizer para você que isto é o efeito do evangelho. Uma vez que Jesus ele veio para pregar e anunciar as boas novas, o que acontece? O que vai acontecer quando essas boas novas são anunciadas e quando essa boa nova é tomada como verdade crida? O que acontece? A libertação. A libertação. Versículo 18 diz assim: ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, aos cativos. Aí o pessoal coxinha que lê a Bíblia diz assim: aqui você tem que interpretar espiritualmente. Os presos na droga, o preso no pecado, o preso na pornografia, o preso no alcoolismo, o preso no adultério. Você tem que interpretar isso espiritualmente. Aí o mortadela vem e diz: não, aqui é o preso mesmo, é o pessoal lá da FEBEM, é o pessoal lá do Carandiru. Deu para entender? Aí vem o pastor e diz assim: é os dois. Na mesma medida que o evangelho produz libertação para aquele que está afundado no pecado, o evangelho também precisa ser real para aquele que está experimentando uma condição de vulnerabilidade. Para de achar e pensar nesse modelo binário, porque o evangelho não pensa em dualidade binária de direita e de esquerda. O evangelho pensa como um todo, e ele está dizendo: na mesma medida que o evangelho liberta o pecador do seu pecado, quando o evangelho ele é proclamado de verdade, aquele que está na condição vulnerável, na prisão, na condição social desfavorável, ele também é abençoado. Só que a gente vive uma discussão tola hoje nas nossas igrejas. Ou um ou outro. Porque se fizer um, você é esquerdista. Se você fizer outro, você é de direita. Vem o evangelho dizendo assim: não interessa se você é de direita ou de esquerda. Quando o evangelho é proclamado, sabe o que acontece? O que está afundado na pornografia, ele larga a pornografia. O que está afundado na droga, larga a droga. E o pobre que está na sarjeta precisa encontrar libertação. Porque não é um ou outro, são os dois. Essa é a libertação promovida pelo evangelho. É por isso, meus irmãos, que nós queremos expandir os nossos ministérios
Porque um dos nossos ministérios que estão literalmente capengando aqui na nossa igreja, porque a gente ainda não consegue oferecer totalmente tudo aquilo que a gente gostaria de oferecer, são exatamente os nossos ministérios de misericórdia. Exatamente aqueles ministérios que nós queremos abraçar o indivíduo que está na situação de vulnerabilidade social. Só que visto que a gente nenhum lugar tem ainda, a gente não consegue fazer isso na prática. O máximo que a gente consegue é pegar o Jorge e o pessoal aí da ação social da igreja e sair para levar um lanche e uma oração para quem está na rua, mas a gente precisa fazer mais do que isso. É por isso que a gente precisa expandir e seguir esse movimento do Espírito, porque Jesus falou, quando o Evangelho é anunciado, aquele que está preso espiritualmente no seu pecado, ele é liberto. Mas aquele que também está enfrentando os efeitos do pecado na sociedade, numa condição de vulnerabilidade, ele também é abençoado. Ele também encontra libertação. Você pode me chamar de isentão quanto você quiser, porque isentão hoje é o título que eles estão dando para aquele que é comprometido com o Evangelho. Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele não veio só para proclamar libertação, ele veio para proclamar recuperação. O versículo 18, ele diz assim, ele me enviou, o Espírito de Deus, no seu movimento, ele me enviou para proclamar o Evangelho, para anunciar a libertação e para proclamar recuperação ou fazer e promover a recuperação da vista aos cegos. Meus irmãos, eu preciso explicar para você um conceito que é importante para a gente entender esse texto aqui. Quando o texto fala de recuperação da vista aos cegos, de maneira geral o pessoal vai falar, tá vendo, Jesus está falando do seu ministério de milagre, porque de fato teve gente que ele curou os cegos, voltaram a ver enquanto ele estava proclamando o Evangelho e tudo mais. Mas essa expressão que ela é usada aqui como recuperação, ela é carregada de um sentido que a gente conhece hoje como um sentido de justiça. Porque o que é a promoção da justiça, se não a recuperação do dano? Se não a recuperação daquilo que está quebrado e religar aquilo que foi separado e reconstruir aquilo que foi destruído? Porque, deixa eu chegar onde eu estou querendo chegar, meus irmãos, e eu vou tentar ser o mais prático que eu posso aqui, porque meu tempo está acabando. Existe uma anedota da cultura judaica que diz o seguinte, que um rabino, ele estava ensinando os seus talmide, os seus discípulos, e aí um dos discípulos virou para ele e falou assim, mestre, o que é a justiça? O que é a justiça? Esse mestre, ele foi no seu ateliê, lá no seu ambiente, na sua sala, e na antiguidade os rolos da lei, os rolos da cultura judaica e tudo mais, os escritos religiosos da cultura judaica, eram guardados em vasos, em jarros de barro. Então ele pegou um jarro de barro, o mestre, onde estavam os rolos guardados, tirou os rolos, pegou o jarro e jogou no chão, estraçalhou aquele jarro de barro no chão. E o aluno ficou assim, puxa, eu ofendi o meu mestre com essa pergunta. Aí o mestre virou para ele e falou assim, agora conserte este jarro. E esse menino passou um mês reconstruindo o jarro caco por caco, até que ele terminou a tarefa que o seu mestre tinha dado para ele de reconstruir caco por caco. Aí ele veio para o mestre e falou, mestre, eu terminei aquilo que o Senhor tinha me dito para fazer. Aí o mestre virou para ele e respondeu, então você agora sabe o que é a justiça. É recuperar aquilo que estava deficiente. É reconstruir aquilo que estava degenerando. É religar aquilo que estava sendo separado. É reconstruir o que foi destruído. Sabe quando justiça vai acontecer naquele cenário que a gente acabou de ver essa semana lá em Fortaleza?
Não vai ser quando as vítimas receberem a compensação financeira que devem receber, etc. É quando aquele prédio for de fato colocado de pé novamente. Isso é justiça segundo a Bíblia. É reconstrução, restauração, religar o que está separado. Quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu vim para recuperar a vista aos cegos, Ele não veio só para ser um curandeiro que a gente procura Jesus quando está doente, né? Basta vir um problema grave na nossa saúde que a gente lembra desse texto, né? A gente fala, Jesus, você veio para recuperar a vista aos cegos, o meu colesterol está alto, me ajuda aí. Não é só disso que o texto está falando. O texto está falando de manifestação de justiça. E de onde é que você está tirando isso no texto, Isaac? Cegueira, no Novo Testamento, não somente é uma doença, mas é também uma condição espiritual. O cego, no Novo Testamento, não é só aquele que está impedido de ver. O cego, no Novo Testamento, é aquele que não enxerga e que está preso e que o pecado lhe fechou os olhos, ele não tem mais discernimento. Aí vem o Senhor Jesus Cristo e está dizendo, é o meu ministério que faz com que vocês abram os olhos. É o meu ministério que produz justiça reparadora, que faz com que o pecador abra os seus olhos e o doente encontre a sua cura. O cego volte a ver espiritualmente e fisicamente. Em último lugar, o Senhor diz assim, e para libertar os oprimidos. E meus irmãos, aqui pega, por quê? De novo, vivemos uma época em que a gente olha para o mundo numa dualidade, opressor, oprimido, não é? Temos os opressores e os oprimidos. Você, classe média, opressor. Você tem o iPhone opressor. Você tem o MacBook Pro opressor. Você dirige um carro opressor. Porque enquanto você compra um iPhone, este iPhone significa a opressão dos trabalhadores lá da China, que praticamente trabalham de maneira escrava para produzir o iPhone que você ostenta lá no teu trabalho e na tua vida. De novo, o Evangelho não pensa nesses termos binários. Quando o texto está falando de libertar os oprimidos, ele está dizendo que existe uma categoria de gente que sofre. O Antigo Testamento fala dessa categoria como um quarteto. Aquilo que a gente chama de quarteto da vulnerabilidade. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Esse é o chamado quarteto da vulnerabilidade no Antigo Testamento. Aquilo que a gente considera o oprimido. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. O Senhor Jesus Cristo veio mostrar para a gente que os efeitos do Evangelho também significa que o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, o rejeitado, o indivíduo que não tem acesso, o que está na rua, o que está na condição de vulnerabilidade, ele é liberto. Ele é liberto. E não é porque isso é coisa de marxista, isso é coisa de quem crê no Evangelho. Isso é coisa de quem está comprometido com o movimento do Espírito de Deus. Então, quando a gente fala, queremos seguir o movimento do Espírito de Deus e ser o corpo de Cristo na terra, nós temos que ser aquele povo que é comprometido com a graça e o favor de Deus. O povo que é comprometido com a bondade que se derrama da cruz. Nós temos que, se vamos seguir o movimento do Espírito, nós somos esse povo que é comprometido com a proclamação das boas novas de redenção em Jesus. Se nós somos esse povo que vai seguir o movimento do Espírito, nós precisamos ser esses indivíduos que vai promover a libertação dos cativos, quer sejam eles espirituais, quer sejam eles físicos e materiais. Esse é um efeito legítimo do Evangelho. E se nós queremos ser esse povo que segue o movimento do Espírito,
nós precisamos ser esses indivíduos que se preocupam com os vulneráveis, que libertam os oprimidos. É por isso, meus irmãos, que nós levamos a sério esse negócio aqui na Igreja Batista Urbana. É por isso, meus irmãos, que nós falamos de uma igreja missional e não missionária. Porque a igreja missionária é aquela que tem um departamento de missões e fica promovendo missão aí, viagem, isso e aquilo. Igreja missional é aquela que entendeu que fazer essas coisas de alcançar aquele que não conhece o Senhor Jesus Cristo ainda e experimentar os efeitos do Evangelho faz parte do DNA da igreja. É aquilo que somos e não só uma área da nossa comunidade. É por isso que a gente quer se envolver com ONGs aqui na Grande São Paulo. É por isso que a gente quer mandar você. Tem gente que chega assim e fala: pastor, como é que eu sirvo o reino de Deus? Eu já não tenho mais vaga lá no louvor, ou já não tenho mais vaga para pregar na igreja. Cara, tem um monte de ONG aí. Vai lá servir. Isso é servir o reino. Porque o efeito do Evangelho também é anunciar a libertação ao oprimido. Fui procurado essa semana por um dos líderes de um movimento que acontece bastante no Rio de Janeiro, chamado Hamburgada do Bem, que é um movimento espetacular entre os favelados no Rio de Janeiro. Eles estão querendo trazer para São Paulo, ou pelo menos expandir aqui em São Paulo, e me procuraram. Falaram: pastor, dá para você se engajar com a gente? Eu falei: eu quero muito. Eu só preciso lembrar o meu povo que ser crente às vezes significa entrar na favela. Ser crente às vezes significa entrar nos presídios. Ser crente às vezes significa cuidar da viúva. Ser crente às vezes significa lembrar do alcoólatra. Ser crente também significa entrar nos albergues. Ser crente significa anunciar a libertação ao vulnerável. É por isso que a gente está querendo se movimentar, gente. Não é sobre essa logomarca que está no banco onde você está sentado, essa poltrona confortável que você se senta. É sobre ser o corpo de Jesus na terra, seguindo o movimento do Espírito, e quem olha para a gente precisa ver Jesus. E Jesus disse: eu vim para pregar as boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos e libertar os oprimidos, porque isso significa viver o ano da graça do Senhor. Abaixe sua cabeça. Queria convidar você a fazer uma oração. E essa oração é simples. Ela diz: Senhor, sopra o teu Espírito. Que o Espírito que propulsionou o Senhor Jesus seja aquele que propulsione a nossa comunidade. Aquele Espírito que conduziu o Senhor Jesus seja o Espírito que nos movimente como povo. Aquele Espírito que movimentou e empoderou o nosso cabeça, Jesus, seja o Espírito que faça o corpo se mexer. Seja o Espírito que nos conduza a um movimento. Porque esse é o movimento do Espírito. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Espírito estava sobre Jesus e Ele está sobre nós hoje. Obrigado porque nós podemos experimentar esse mover do Espírito e nos colocar no lugar certo. Obrigado porque não somente pregamos o Evangelho, mas esperamos que esse Evangelho promova e faça transformação e mudança e tenha efeitos duradouros. Pai, ajuda-nos a ser comprometidos com a proclamação do Evangelho. Ajuda-nos a anunciar a libertação do cativo, anunciar a promoção da justiça e da recuperação do cego, e cuidar do vulnerável e do oprimido, como comunidade comprometida com o reino e com o Evangelho do Senhor Jesus. Somos o Teu corpo, Pai, e queremos que o Teu Espírito, Ele opere em nosso meio e nos mova como Ele moveu o nosso Mestre Jesus.
Nós oramos assim, clamando a Tua graça e o Teu amor para a Tua glória e para a Tua honra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito. Amém.